Olá, caríssimos alunos, tudo bem com os senhores? Direito Penal 2, professora Érica. Vamos ver hoje o livramento condicional que está previsto nos artigos 83 a 90 do Código Penal, mas também na Lei de Execução Penal, mas também dentro do Código de Processo Penal, e vamos ver também como fica a possibilidade de livramento condicional na Lei de Organização Criminosa. Vamos lá? Do que se trata o livramento condicional? Bem, ele é um incidente de execução da pena privativa de liberdade que permite que se antecipe de forma provisória a liberdade do condenado, desde que ele preencha requisitos de ordem objetiva e subjetiva e ainda que ele cumpra determinadas condições. Mas aí você pode perguntar para mim, professora, livramento condicional é a mesma coisa que sursi, que suspensão condicional da pena? Não! Quando se tem o livramento condicional, o indivíduo ele tem que cumprir uma parte da pena privativa de liberdade para que ele obtenha o direito de cumprir o restante da pena em liberdade, desde que submetido a determinadas condições. Já no sursi, a pena não chega a ser cumprida. A execução da pena privativa de liberdade não é cumprida. Por quê? Porque ela é suspensa mediante preenchimento de determinados requisitos e desde que o agente se submeta a determinadas condições. Então, o sursi suspende, enquanto o livramento condicional pressupõe a execução de parte da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Bem, outra coisa que diferencia um de outro. No livramento condicional, o período de prova corresponderá ao restante de pena que ele ainda tem a cumprir. Já na suspensão condicional da pena, nós não temos essa coincidência. Falamos de requisitos, acabamos de mencionar requisitos. Esses requisitos, eles podem ser de ordem objetiva e subjetiva. Vamos começar com os requisitos objetivos. Primeiro, deve ter sido imposta uma pena privativa de liberdade. E essa pena privativa de liberdade, ela tem que ser igual ou superior a 2 anos, não obstante o artigo 84 do Código Penal nos traga a advertência que é possível a somatória de penas por infrações diversas para efeitos de obtenção deste benefício. Haverá uma necessidade que o condenado venha reparar o dano causado pelo crime, salvo quando ele não possa fazê-la, seja por ser pobre ou estar em estado de insolvência. Mas quanto tempo deverá cumprir em pena privativa de liberdade para que possa obter o livramento condicional? Mais de 1/3 da pena, desde que ele tenha bons antecedentes e não seja reincidente em crime doloso. Mas terá que cumprir mais de metade da pena quando ele for reincidente em crime doloso. Ah, e se ele não for reincidente em crime doloso, mas tiver maus antecedentes? Aí existirá a obrigatoriedade de que ele cumpra entre 1/3 até a metade da pena para que ele possa obter o benefício. No entanto, ele terá que cumprir mais de 2/3 da pena caso ele tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado. Bem, se ele for reincidente específico em crime hediondo e equiparado, ele não tem direito ao livramento condicional. Depois nós vamos ver como fica a situação no artigo 112 da LEP. Ah, mas você pode perguntar, professor, e se ele cometer falta grave? Vamos ver a dicção da súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Mas vamos lá para o artigo 112 da LEP, que nós vimos lá no semestre passado, salvo engano, foi no semestre passado, né? Então, o artigo 112, ele é vocacionado à regulamentação das hipóteses, né, de progressão de regime de cumprimento de pena. Mas, em sua nova roupagem, ele traz disposições relativas ao livramento condicional. Então, ele tem fatores de impedimento à concessão do livramento condicional. Então, lá no inciso 6, a linha A do artigo 112, vocês vão verificar que aquele condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte
Se ele for primário, está vedado o livramento condicional. Já no inciso 8º do artigo 112 da LEP, diz que se ele for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, está vedado o livramento condicional. Já na lei de organização criminosa, que é a lei 12.850, certo? No artigo 2º, parágrafo 9º, nós vamos ter uma vedação ao livramento condicional se o indivíduo for condenado em virtude de integrar uma organização criminosa ou de praticar algum crime por meio desta organização criminosa, certo? Vistos os requisitos de ordem objetiva, passemos aos requisitos subjetivos. Primeiro, bom comportamento durante a execução da pena, ou seja, ele tem que ser disciplinado. Então, por exemplo, ele não pode fugir, ele não pode se envolver em brigas, ou seja, ele tem que ser disciplinado. Bem, mas vamos supor que ele não teve esse bom comportamento carcerário, mas depois foi aferido que, após, por exemplo, a imposição de uma falta grave, né, de uma sanção por falta grave, foi aferido que ele se redimiu e que ele apresenta um bom comportamento carcerário. Então, neste caso, se posteriormente ele demonstrar um adequado comportamento, bom comportamento carcerário, ele pode ser beneficiado pelo livramento condicional. Bom, já que estamos falando de falta grave, o segundo requisito de ordem subjetiva, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses de execução da pena, mas ele tem que apresentar bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Ah, mas se o estabelecimento prisional não ofereceu este trabalho, então ele não deve ser penalizado pela omissão estatal. Então ele não vai ser vedado a concessão do livramento condicional, desde que ele preencha os demais requisitos. Então, ele deve ter também aptidão para prover a própria subsistência mediante a realização de trabalho honesto. Ah, e se o crime que ele praticou for um crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa? Aí ele vai ter que demonstrar a cessação de sua periculosidade para que seja beneficiado pelo livramento condicional. E vamos recordar que se for o crime hediondo equiparado, nós temos aquelas determinações do artigo 112 da LEP, certo? Inscritas lá nos incisos 6, a linha A, e inciso 8º da Lei de Execução Penal. No Código de Processo Penal, nós temos os requisitos procedimentais. Primeiro, há de existir requerimento do próprio sentenciado ou do seu cônjuge ou parente em linha reta, ou ainda que seja proposto esse livramento condicional pelo diretor do estabelecimento prisional ou pelo conselho penitenciário. Há de ser feito um relatório minucioso, ou seja, detalhado pelo diretor do estabelecimento prisional, certo? Do estabelecimento penal, onde este diretor, ele vai analisar o caráter do sentenciado, como ele se comportou durante a execução da pena, como ele se relaciona com sua família e com estranhos, qual é a sua situação financeira, seu grau de instrução e se ele tem ou não aptidão para o trabalho. A seguir, nós teremos a manifestação do defensor e do Ministério Público e, por fim, o Conselho Penitenciário elabora um parecer. Cuidado, o juiz da execução penal não fica vinculado a este parecer, ele pode decidir de maneira diversa. Vocês podem ter ouvido falar no livramento condicional humanitário. Senhores, essa hipótese não está prevista em lei, mas é o livramento condicional que é concedido àquele indivíduo portador de moléstia grave e incurável, desde que ele preencha todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. E as condições do livramento condicional? Primeiro, para obter o livramento condicional, vamos recordar que ele tem que preencher os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, certo? Preenchidos esses requisitos, o juiz é obrigado a conceder o livramento condicional, pois se trata de um direito subjetivo do
condenado, mas o condenado ele tem que concordar em se submeter a determinadas condições especificadas na sentença. E essas condições elas podem ser obrigatórias, como as inscritas no artigo 132 da Lei de Execução Penal, que são obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, caso esse agente tenha aptidão para o trabalho. Ele deve ser obrigado a comunicar periodicamente ao juízo da execução qual ocupação que ele está desenvolvendo, e ele não pode mudar do território da comarca do juízo da execução sem que seja previamente autorizado. No parágrafo 2º do artigo 132, nós temos as condições facultativas, ou seja, ele não pode mudar de residência sem comunicar ao juiz da vara de execuções penais e à autoridade incumbida de fiscalização do livramento condicional. Ele deve se recolher à sua habitação em horário pré-fixado e ele não pode frequentar determinados lugares. Além disso, nós temos que o juiz pode impor determinadas condições, que são as chamadas condições judiciais. Essa questão está considerada no artigo 85 do Código Penal. E também a doutrina aponta as condições legais indiretas, que consistem em o liberado condicional não praticar nenhuma daquelas hipóteses reputadas como hipóteses de revogação do livramento condicional. Por isso que elas se constituem em condições negativas, ou seja, ele não pode dar causa a uma hipótese de revogação. E quando se tem a revogação? Gente, a revogação ela pode ser obrigatória e ela pode ser facultativa. A obrigatória está presente no artigo 86 do Código Penal, que é a de não ser condenado irrecorrivelmente a uma pena privativa de liberdade por crime cometido antes do benefício do livramento condicional. E a segunda causa de revogação obrigatória é condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime praticado durante o benefício. Ou seja, se o crime for cometido antes ou depois do início do benefício do livramento condicional, esses se tornam fatores de revogação obrigatória. Mas e as causas de revogação facultativa? Vamos lá. Condenação irrecorrível por crime ou contravenção à pena privativa de liberdade, ou seja, uma pena de multa ou pena restritiva de direitos. Se o indivíduo foi beneficiado pelo perdão judicial lá do artigo 120 do Código Penal, significa que ele não teve imposta a pena privativa de liberdade. Então, se ele cometeu um crime e foi beneficiado pelo perdão judicial, não se revoga o livramento condicional. Então, revoga-se facultativamente o livramento condicional se ele descumpre as condições impostas. Mas o artigo 87 do Código Penal, ele traz outras opções para o juiz quando se tratar de uma causa facultativa de revogação do livramento condicional. Já vimos que o juiz pode revogar o benefício, mas o juiz também, ele pode advertir novamente o sentenciado ou pode exacerbar, ou seja, tornar mais duras, mais severas as condições anteriormente impostas. Está lá no artigo 87 do Código Penal. Então, causas de revogação judiciais, o que são? São aquelas que derivam do descumprimento das condições judiciais, ou seja, daquelas condições impostas pelo juiz. Já por causas de revogação legais, nós temos aquelas advindas de condenação irrecorrível e elas podem ser de ordem obrigatória ou facultativa, como acabamos de ver. Mas quais são os efeitos da revogação do livramento condicional? Bem, se ele está em livramento condicional e pratica crime, então o que acontece? Ele traiu o juízo, pois ele não cumpriu a sua palavra de comportar-se adequadamente. Então, neste caso, vai ser desconsiderado todo o tempo que ele ficou solto, ou seja, ele vai cumprir todo aquele período que
que ele ficou solto como se ele não estivesse ficado solto. Bem, se o livramento condicional é revogado em razão da prática de um crime anterior à concessão do benefício do livramento condicional, aquele tempo em que ele ficou em período de prova do livramento condicional será computado como tempo de pena cumprido, permitindo-se ainda a soma do tempo restante com a nova pena, né? Soma aquilo que ele tem para cumprir com a nova pena imposta para o cálculo do benefício do livramento condicional, de um novo livramento condicional. Então vamos lá, vamos lembrar aqui: efeitos da revogação por crime praticado durante o benefício. Aquele tempo em que ele ficou solto, né, em livramento condicional, não é considerado. Então ele vai cumprir integralmente a pena e ele só pode obter um novo livramento condicional em relação à nova condenação, certo? Então, queridos, deem uma olhada no artigo 137 para entender o porquê a lei foi tão dura. Ele foi advertido pelo juiz antes do início do livramento condicional. E se ele não cumpriu aquilo que ele firmou, ele traiu o juízo, porque ele estava ciente das obrigações que lhe foram impostas. Então, sobre este período, ele não pode obter um novo livramento condicional. Mas, vamos ver agora os efeitos da revogação por um crime praticado antes do livramento condicional. Então, nós vamos descontar o tempo em que o sentenciado esteve solto, certo? Então, ele vai cumprir apenas o tempo que falta para completar o período de prova, certo? E, além disso, ele terá direito a somar o que resta da pena com a nova condenação, para fins de cálculo de um novo livramento condicional, certo? Então, esse cálculo vai ser feito pela somatória, certo? Artigo 84 do Código Penal e artigo 141 da Lei de Execução Penal. Tranquilo? Por quê? Por que a lei se posiciona dessa forma? Porque, neste caso, não houve uma quebra de compromisso, né, assumido quando a agente entrou em livramento condicional. Porque este crime, né, com condenação posterior, foi praticado antes da assunção do compromisso. Então, a lei dá um tratamento diferenciado, permitindo que, com isso, seja possível, né, contabilizar como tempo de cumprimento de pena o período que ele cumpriu em liberdade. E ainda a lei dá o benefício de se somar o restante da pena que ele vai cumprir preso com a pena imposta na nova condenação, para, sobre este total, seja feito o cálculo para um novo livramento condicional. E a revogação do livramento por descumprimento das condições impostas? Neste caso, também não se desconta o tempo em que ele esteve solto. E ele não pode obter novo livramento em relação à pena. Por quê? A esta nova pena. Por quê? Uma vez ele traiu a confiança do juízo. Bem, o livramento condicional, ele pode ser suspenso. Então, vamos ver as hipóteses aqui. Então, imagine que ele cometeu um crime durante a vigência do benefício. Então, neste caso, o juiz ordena a sua prisão, né? Mas ele tem que ouvir o Conselho Penitenciário, o Ministério Público, para fazer essa suspensão do curso do livramento condicional. Mas a revogação do livramento fica dependendo da decisão final deste crime no processo do crime cometido durante a vigência do benefício. Então, essa suspensão do livramento condicional, ela perdura até que se transite em julgado a decisão no respectivo processo crime, sendo que, advindo nova condenação, o benefício será revogado, certo? Então, dê uma olhadinha no artigo 145 da Lei de Execução Penal. Bem,
Se for uma hipótese de descumprimento das obrigações constantes na sentença, é inadmissível a suspensão do livramento condicional em virtude do descumprimento dessas condições, certo? Por quê? Porque isso só é possível quando se tratar da situação descrita no artigo 145 da LEP, ou seja, quando no período de prova do livramento condicional o indivíduo venha a cometer um novo crime, já que nessa hipótese nós teremos a suspensão do livramento e a revogação fica dependendo do julgamento que se tiver neste novo processo. E na hipótese do artigo 87, segunda parte, quando ele é irrecorrivelmente condenado por um crime, uma contravenção ou uma pena que não seja privativa de liberdade. Então, neste caso, também se permite a suspensão provisória até o julgamento final do processo, certo? Já que o artigo 145 da LEP não faz nenhuma distinção em qual crime que o indivíduo, em qual infração penal que esse indivíduo cometeu. E vamos ver agora o artigo 89 do Código Penal, que fala sobre a extinção da pena. Então, o juiz ele não pode declarar a extinção da pena privativa de liberdade enquanto não se tiver um trânsito em julgado naquele processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do benefício, certo? Então, no momento em que aquele sentenciado começa a ser processado, o período de prova será prorrogado até o trânsito em julgado da decisão neste novo processo, para que se possa verificar se haverá ou não a revogação do benefício. Então, vamos continuar observando aqui que só haverá prorrogação se o processo originar-se de crime cometido na vigência do livramento e não por crime anterior. E se nós tivermos só a instauração de inquérito policial? Caríssimos, quando se tem a instauração de inquérito policial, nós não teremos a prorrogação do benefício, pois a lei só fala em processo. Bem, extinção da pena também, nós temos o artigo 90 do Código Penal, que fala o seguinte: se até o término do livramento condicional, esse livramento condicional não é revogado, então vai se considerar extinta a pena privativa de liberdade. Mas nós temos que interpretar o artigo 90 em consonância com o artigo 89 do Código Penal. Ou seja, após a prorrogação automática, ou quando essa não ocorrer, a pena será extinta se não houver motivo para a revogação do livramento. Cuidado! Em relação à extinção da pena pelo decurso do período de prova, haverá uma necessidade obrigatória de se ouvir o Ministério Público. Se não houver ação oitiva, nós teremos uma hipótese de nulidade absoluta, conforme determina o artigo 67 da Lei de Execução Penal. E o livramento condicional? Ele é compatível com a remissão? Sim, mas pela remissão por estudo, certo? E não pelo trabalho. Por que não remissão pelo trabalho? Porque no livramento condicional, ele tem que estar trabalhando, certo? Então, essa relação entre livramento condicional e remissão só existe se nós estivermos tratando de remissão pelo estudo. Professora, e quem estiver em regime disciplinar diferenciado pode ser liberado condicionalmente? Não. Por quê? Porque o livramento condicional, ele pressupõe bom comportamento carcerário. Então, agora nós vamos ver uma hipótese que vem se firmando cada vez mais em termos jurisprudenciais, que é: será que pode ser concedido o livramento condicional antes do trânsito em julgado? Gente, a jurisprudência vem se posicionando pela possibilidade de concessão do livramento condicional ao preso provisório. Inclusive, nós temos decisões advindas do STJ e do STF neste sentido. E o exame criminológico?
pode ou deve ser feito para a concessão do livramento condicional. Nos valemos da súmula 439 do STJ, que diz que admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão seja motivada. Bem, vamos supor, né, que tenha sido denegado o livramento condicional. Será que pode ser impetrado um habeas corpus para pleitear a concessão do livramento condicional? Não é um meio idôneo. Por quê? Porque nós não temos um habeas corpus, uma admissibilidade de investigação probatória. E assim fica inviabilizado fazer a aferição do preenchimento dos requisitos legais. Queridos, há de ser observado também contraditório e ampla defesa, porque é inadmissível a revogação do livramento condicional sem a prévia oitiva do condenado e a oportunidade de se defender. Então, findando aqui este vídeo, eu gostaria de deixar aqui a dicção da súmula 617 do STJ, que diz o seguinte: a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. E assim encerramos a exposição sobre esse conteúdo sobre este instituto, previsto nos artigos 83 a 90 do Código Penal, mas também previsto na Lei de Execução Penal e também no Código de Processo Penal e também na Lei 2.850 de 2013. Certo, senhores? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou à disposição dos senhores. Um grande abraço, bons estudos, se cuidem e cuidem dos seus. Até a próxima!